pessoal. O ano passado, eu fui seguindo a apostila. O ritmo da apostila, a maneira como o autor da apostila sugeriu. O que eu percebo é o seguinte, em alguns momentos é bem legal, realmente a maioria dos alunos acaba aproveitando uma passagenzinha, uma coisa que poderia não ficar explícita e que a apostila te obriga a compreender explicitamente. Mas eu vou te confessar que em alguns casos, como por exemplo mostrar de onde vem a dedução da fórmula do trapézio, eu acho que o efeito não é benéfico para todos. Eu acho que vale às vezes mais a pena eu te mostrar a origem das ideias aqui rapidinho e a gente começar a fazer exercício mais de vestibular mesmo, mais exercícios que podem cair em concursos, nas provas do vestibular. Parte da apostila é mais para o aluno se obrigar a deduzir as fórmulas, obrigar que o aluno entenda exatamente a origem ou como provar, né, algumas equações. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar minha aulinha rápida sobre duas ideias bem simples aqui e vou te sugerir os exercícios. E para a galera que quiser aprender a origem das fórmulas, eu vou passar uns exercícios à parte que podem ser corrigidos, por exemplo, na aula de apoio, certo? Que são exercícios mais simples que tem na apostila. Agora olha só, soma dos ângulos internos de um polígono convexo com n lados. Nós já vimos até quadriláteros. Vamos fazer agora aqui com um cara de 5 lados, um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado galera, ó, essa teoria que eu estou te contando é só para polígonos convexos. O que é um polígono côncavo? É um polígono que tem uma parte dele que é para dentro, ó. Tá vendo isso aqui? Já não vale. Essa teoria que eu vou te mostrar não vale para essa situação. Não pode ter uma parte cavadinha, côncavo. Beleza? Então só para polígonos convexos. Qual é a ideia mesmo que eu posso usar para poder descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados? Aumenta o... Faz uma diagonal, aí já formou um triângulo. Faz outra diagonal, aí tu percebe que tu fica com 3 triângulos. Aí tu vai lá e descobre que esses 3 a soma dá 180, esses outros 3 a soma dá 180 e mais esses outros 3 a soma dá. E se eu fosse somar todos esses ângulos juntos, ó, perceberias que a soma desses 3, 180? Exatamente, por isso 180 vezes 3 acharia a resposta da soma dos ângulos internos. Ou seja, tu não precisa de fórmula nenhuma. Tu pega o teu polígono de n lados, vai fazendo diagonais para transformar em n triângulos e pronto, faz a continha. Mas tu vê que interessante, quando era só um triângulo, a soma dava 180. Quando era um quadrilátero, a soma dava 360. Quando foi para 5 lados, a soma foi para... Tu tá percebendo que a cada lado a mais, a soma dos ângulos aumenta em 180? Porque eu posso fazer um triângulo a mais a cada lado a mais que aparece. Simples assim. Quer dizer que se eu quiser calcular a soma dos ângulos internos de um polígono com n lados, basta fazer 180 que multiplica n menos 2. Por que n menos 2, professor? Porque quando são 3 lados, 3 menos 2 dá 1 vezes 180. Quando são 4 lados, 4 menos 2, 2 vezes 180. Quando são 5 lados, 5 menos 2, 3 vezes 180. E aí fecha bem bonitinho. Vou te confessar, quando eu aprendi essa fórmula, o professor não deu essa dica de dividir em triângulos. Ele mostrou a soma dos ângulos internos de triângulo, quadrilátero, pentágono, mostrou que a fórmula funcionava, mas não explicou a origem dessa ideia. E a origem era tão simples. Me magoou. Pô, cara, Gustavo falar, Otávio, divide em triângulo, cara. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180, acabou. É muito mais simples, muito mais bacana tu lembrar e dividir em triângulo e usar o bom senso do que decorar uma fórmula idiota como essa. Mas tem as duas opções. Tem as duas opções. E aí, galerinha, e a soma dos ângulos externos? E a soma dos ângulos externos de qualquer polígono?
quando a gente estudou, fez alguns exercícios da apostila anteriores ali, a do triângulo tinha dado 360. A do quadrilátero tinha dado 360. A do pentágono vai dar 360. E a do cara que tem 20 lados vai dar... Oh, yeah. Então não muda nunca, cara. A soma dos ângulos externos para qualquer polígono é sempre 360. Na hora que o senhor me contou isso, eu... Peraí, cara. Não faz sentido. Eu pensei comigo, né? O gênio que eu era. Não faz sentido. Só que aí eu fui percebendo o seguinte, ó, que quanto maior a quantidade de lados da figura, olha só esses ângulos externos. Eles são grandinhos, concorda comigo? Quando eu aumento o número de lados, olha o que acontece com cada ângulo externo. Tu consegue perceber que os ângulos externos diminuíram? Só que eles ficaram em maior quantidade. Uma coisa acaba compensando a outra, e é por isso que a soma desses ângulos externos sempre vai dar 360. Uma forma intuitiva de tu perceber isso é usar a tua mão como forma de medir o ângulo externo e sair caminhando por isso aqui, ó. Tu gira esse ângulo, tu gira esse outro ângulo, aí tu vai girando, gira, na hora que tu chega na posição onde tu saiu, claro que tu completou uma volta. Por isso que a soma desses ângulos todos que tu girou, certo? Que mede os ângulos externos, é 360. Uma forma intuitiva e não matemática de te fazer acreditar nisso que eu não acreditei no começo. Eu achava que era uma idiotice que o professor falava para mim. Depois eu tive que aceitar. Pronto, já tem um monte de questãozinha que dá para fazer com isso aqui. Mas não é o ponto alto da aula. Não. O ponto alto da aula é essa revisão que nós faremos sobre a área de figuras planas. Meu querido, eu te pergunto, por que, imagina esse quadradinho aqui que tem 2 unidades de lado e 2 unidades no outro lado. Ou um outro quadradinho que tem 3 unidades e 3 unidades. Por que a gente faz L ao quadrado para calcular a área de um quadrado? Por que lado vezes lado nos diz a área? Somar quadradinhos. Somar quadradinhos. Só isso. Tu concorda que se eu contar o número de quadradinhos que formam uma figura, é uma forma de dizer a área ocupada pela figura? Assim como quanto mais azulejos eu precisar para ladrilhar esta sala, maior a sala é. Tudo bem para vocês? Azulejos de um tamanho específico, é óbvio, né? Certo? Bom, em vez de eu ficar contando 1, 2, 3, 4, a área dele é 4. Em vez de eu ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é muito mais gostoso fazer 3 vezes 3, que dá os 9 quadradinhos que tem ali dentro. Então tu vê, não é do além que um cara chegou e disse, olha, calcular de um quadrado, vou multiplicar as laterais que vai dar certo. Tem uma origem muito palpável, que é contar os quadradinhos que compõem a figura. Tu concorda que essa ideia funciona também para retângulos? Sim. Aqui eu tenho 3 unidades, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Eu não vou ficar contando 5, 10, 15, eu vou fazer 3 vezes 5, 15 unidades de área. Certo? Lado vezes lado eu falei, né? Não é verdade? Mas eu não falei, em algum momento eu falei que a área do retângulo é lado ao quadrado? Não, né? Acho que tem que voltar o vídeo lá, tu vai ver que eu não falei que a área do retângulo é lado ao quadrado. É que eu coloquei aqui, né, a área do quadrado, só fui mostrar que o retângulo é lado vezes lado, e aí tu achou que eu estava dizendo que aquela era a fórmula do, né, do retângulo. Parabéns, parabéns. Né, o importante é que tu tá atento. Então, ó, quadrado. Quadrado. Se fosse um cara como esse, ao quadrado é um absurdo, tanto que 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25, e eu falei 15, né? 3 vezes 5. Parabéns! Então é base vezes a altura, a área dos retângulos. Retângulos. Eu diria que tu consegue absorver essas duas fórmulas numa só, lembrando que se a figura tem ângulos internos retos, 90 graus, faz lado vezes lado. Não quer dizer que os lados têm que ser iguais, mas faz lado vezes lado. Os matemáticos preferem chamar a parte horizontal de base, né? Como se fosse apoiar no chão, e a parte vertical de altura. Por isso que a fórmula ganha esse formatinho, né? E se fosse um paralelogramo?
E se a figura fosse um paralelogramo como esse, como será que eu vou proceder? É igual a base da altura. Como eu calcularia? Base da altura. Base vezes altura. Porque todo paralelogramo pode ser recortado e transformado em um retângulo de mesma área. Tu viu que ideia simples, cara? Mentalmente tu vai lá, corta a figura, transforma num retângulo. Por isso que isso aqui é área de retângulo. Ou melhor, área... O retângulo é um paralelogramo, concorda comigo? Área de paralelogramos. Qualquer paralelogramo, se as bases, né? Se os lados são paralelos, né? Paralelo, paralelo, pega a base, multiplica pela altura e pronto. A justificativa para que tu, né? Se alguém te perguntar por que a área de um paralelogramo pode ser base vezes altura, aí tu explica que tu pode recortar o paralelogramo e formar a partir dele um retângulo. Sempre será possível fazer isso. Outra figura legal, cara, outra figura que pode aparecer pra gente é o losango. Eu chamava de losango quando era pequeno. Eu chamava de losango, porque é ângulo, é tudo ângulo, é triângulo, certo? Aí é losango, não, é losango. Ô galerinha, o losango, pra quem não sabe, é aquela figurinha que parece o ouro do baralho. Beleza? O losango, ele tem lados iguais, tá, gente? Pois não? Alguma coisinha? Não? Tranquilo? Pois é, era como se fosse um quadrado que foi achatado. Certo? Ele é um paralelogramo também, né? Concorda? Os lados ficam paralelos. Eu poderia descobrir a base, descobrir a altura e fazer através dessa fórmula. Só que geralmente o cara não fornece a base e a altura do losango. As características marcantes do losango, é diagonal menor e diagonal maior. Dzão e Dzinho, sacou? Diagonal menor e diagonal maior. Então eu desafio vocês, me ajudem. Como que eu calcularei a área de um losango usando a diagonal maior e a diagonal menor? Diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. Ótimo, mas eu queria, por que é assim? Porque os triângulozinhos... Peraí. Tenta fazer um retângulo em volta dele. Fechar em pontinha. Os triângulos que estão do lado de fora são proporcionais aos que estão dentro. Esses triângulos são iguais. Então tu recomenda que eu pegue isso aqui, coloque aqui, boto esse cara aqui ali em cima e vai formar uma figurinha que é a metade daquela ali, né? Certo? Vamos ignorar aquela parte dali. Calcular essa área aqui de cima é igual a calcular a área do losango, certo? Mesmo princípio anterior, né? Muito bom. Isso aqui então virou um retângulo. A área de um retângulo é base, que é Dzinho, certo? Vezes a altura. E esta altura ficou Dzão sobre 2. Por isso que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Mas observem que muito melhor é conseguir fazer esse raciocínio na hora que for necessário do que decorar ou ter que tatuar em algum lugar bizarro a área do losango. Por que eu estou dizendo isso? Porque no vestibular tu não ganha nada disso aqui. Tu não ganha nenhuma delas, certo? Porque são ideias muito simplórias, né? É isso que é importante perceber também. Deixa eu ver quem mais, para a gente começar a fazer exercíciozinhos. O trapézio. O trapézio é um cara interessante para a gente discutir aqui. Deixa eu pegar um trapézio qualquer, um trapézio escaleno, porque existem 3 tipos de trapézio, tá galera? O trapézio retângulo, porque tem um lado dele que é retangular aqui, tá vendo? Ó, trapézio retângulo. Tem o trapézio isósceles. O que seria o trapézio isósceles? Adivinha? Isso, que esses ladinhos aqui, eles são iguais, ó. Esse ladinho L aqui é igualzinho àquele ali, ó.
E o trapézio escaleno, que ele tem todos os lados diferentes, tá vendo? Trapézio escaleno. Trapézio retângulo, isósceles e escaleno. Aliás, o que é um trapézio? Qual é a definição matemática de trapézio? Trapézio é um paralelogramo? Não, né? Esses lados são paralelos, mas esses não, né? Então qual seria a definição matemática de trapézio? Se você escrever para alguém, trapézio é a figura que apresenta lados paralelos, que são as bases, conectados por outros lados que não são paralelos. Então o marcante do trapézio é base, né, lados paralelos, um maior e outro menor, que são as bases. Show de bola. E aí, galerinha, como é que a gente faz para calcular a área dessa figura mesmo? Tem uma base grande, tem uma base pequena, base maior, mais base menor, vezes altura, sobre 2. Uma forma de tu entender por que a fórmula do trapézio, da área do trapézio, é desse jeito, uma forma de tu entender isso é o seguinte, ó. Tu concorda comigo que se eu fosse fazer essa área aqui, ó, essa pontilhada seria base vezes altura? Concorda comigo? Se eu fosse fazer essa área toda grandona aqui até lá, ó, seria base vezes altura. Concorda comigo? Vocês conseguem perceber que a área do trapézio é justamente a média dessas duas áreas maiores e menores? Quando eu calculei a área pequena, eu ignorei essa parte aqui, concorda comigo? E ignorei essa parte aqui. Certo? Quando eu calculei a área grande, base maior vezes altura, eu exagerei nessa partezinha aqui e nessa partezinha aqui. Concorda comigo? Tu concorda que a falta de uma é o exagero da outra? Então tu concorda que se eu tirar a média dessas duas áreas eu vou encontrar a área verdadeira? É uma prova intuitiva, tá? Porque a prova matemática eu vou querer que vocês exercitem na apostila. Certo? Então eu não vou fazer nem base menor vezes altura, nem base maior vezes altura. Eu vou somar essas duas áreas e vou dividir por como se eu estivesse tirando a média. Não estou usando nem a base grande, nem a base pequena. Eu estou usando a média das bases. Média das bases vezes altura. Se nós formos pensar, todos eles são assim, né? Todas as figuras planas, a área é base vezes altura. Base vezes altura. E quando tem duas bases, tira a média. Meu, que fácil pensar assim. Assim tu bota no bolso todas as figuras planas até agora num raciocínio só. Área de figura plana, base vezes altura. Se tiver duas bases, tira a média. Uf, matou tudo. Falta uma figurinha. O nosso querido triângulo. Como é que é mesmo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Por que 2? Por que dividir por 2? Porque é a metade de um retângulo. Parabéns. Porque é a metade de um retângulo. Muito bem. Base vezes altura dividido por 2. Show de bola. Tu vê, né, cara? A apostila, ela vai fazer o seguinte, ó. A apostila, ela vai te sugerir pensar sobre tudo isso que nós discutimos. Eu vou querer que tu bote em prática já essas ideias todas, resolvendo. Página 33, tu pode fazer até a letra G. Página 33 e 34, tu faz até a letra G. Antes, a respeito dessa partezinha aqui, ó. A respeito dessa partezinha, anota aí, meu querido. Tu pode fazer a página 30 e 1, o exercício 5 e 6. Deixa eu anotar aqui para ninguém se perder. Tu começa agora, o que sobrar é tarefa, claro, né, galera? Já vou atendendo, só um pouquinho. Página 31, exercício 5 e 6. Página 33 e 34, exercício até a G. É mais para o cara aquecer. E começa a ficar mais gostosinho ali na página 36.
a página 36 que tu pode fazer. E fazer tudo, né? Então tá aqui, ó, começa agora, tem quantos minutos ainda? 20 minutos, cara, dá pra dar um gás. E aí vai sobrar bem pouca coisa de tarefa, né, pra tua casa aí. Certo? Não se esqueçam, quem quiser ser um grande engenheiro, um grande advogado, um grande historiador, um grande filósofo, alguma coisa grandiosa na vida, pode fazer a página 37 também e trazer as dúvidas pro apoio, sabe, pai? E pode também detonar toda a apostila se quiser, não tem problema. Muitíssimo obrigado pela atenção. E empacou, chamou, não quero ver ninguém parado, hein? Tô de olho na participação da galera. Falece.